A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus. A palavra que o Senhor trouxe para meditação nesse dia está em Neemias, capítulo 13. Esse capítulo, ele fala acerca de diversos abusos que Neemias retira do templo, que retira do povo, que anuncia ao povo o que é certo, o que é errado, o que desagrada a Deus. E ele começa a fazer ajustes e a repreender o povo acerca daquilo que não devia ser feito. Eu vou falar apenas dos dois primeiros. Existem outros que Neemias ele cita aqui, mas eu vou me focar nos dois primeiros, que diz assim: Naquele dia leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. O Senhor converteu a maldição em bênção. Ele não deixou que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. Mas ele está dizendo, olha, o povo, os amonitas e os moabitas, eles não foram com pão e água quando o povo de Israel precisava. E fizeram mais. Eles assalariaram, pagaram para Balaão, profeta Balaão, amaldiçoar o povo. Sucedeu, pois, verso 3, que ouvindo eles esta lei, apartaram toda Israel da mistura. Aqui está dizendo, olha, eles se apartaram dos estrangeiros, dos moabitas e dos amonitas. E aí você pode me perguntar, mas o Senhor, ele quer que haja separação? Ele quer que retire do povo, do meio do povo? Depende, porque a palavra do Senhor diz para cuidarmos dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas. Mas o Senhor também fala para que tomar cuidado com os estrangeiros no meio do povo. Cuidado porque pode se corromper com os maus costumes, com as tradições, com a adoração a outros deuses. Ele falou a Salomão, para Salomão não se casar com mulheres de outros povos, porque ele poderia pecar adorando a outros deuses que as suas mulheres adoravam, fazendo coisas que não eram do agrado de Deus, que não adoravam a Deus, que entristeciam o coração do nosso Senhor. E Salomão, ele não segue essa regra, e a gente vê que Salomão, ele peca nesse ponto. O Senhor, ele quer que nós cuidemos dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas, mas temos que ter cuidado com os estrangeiros. Aqui ele mandou se apartar dos moabitas e dos amonitas. Por quê? Porque não tinham levado pão, não tinham ajudado o povo quando precisava, e porque os amaldiçoara. Às vezes a gente pensa assim, olha, Deus, ele manda que eu ajude, ele quer que eu esteja perto. Sim, você precisa ajudar, você precisa amar. Mas o Senhor manda o povo dele ter cuidado com aqueles que amaldiçoam, com aqueles que estão perto dando um sorriso, mas na verdade te apunhalam pelas costas, falam coisas, mas o Senhor não se agrada disso. O Senhor é justo, nada se esconde dos olhos do Senhor. Então aqui o Senhor fala, olha, tira eles do meio, tira a mistura, porque eles não fizeram o que era bom. Além de não fazer o que era bom, eles ainda amaldiçoaram, queriam amaldiçoar, assalariar o meu profeta para amaldiçoar o meu povo. E se Balaão não ouvisse a direção de Deus, por meio de uma mula, porque Deus avisou a Balaão, e teve que de tantos avisos, precisou de uma mula falar para alertar Balaão, o profeta Balaão. Balaão poderia até, talvez, ter amaldiçoado, mas Deus não deixaria que isso acontecesse. Deus guardou
o povo dele. Deus cuida do povo dele e ele diz: cuidado. Cuidado com os estrangeiros no meio do povo. Cuidado com os lobos que estão vestidos de peles de ovelha. O Senhor, ele cuida dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, e ele quer que nós cuidemos deles também. Mas precisamos tomar cuidado, ser alertas, como a palavra diz, prudentes como a serpente, mas puros como a pomba. Precisamos ter o nosso coração puro, mas prudentes. Cuidado com estrangeiros no meio do povo, aqueles que se dizem ser, aqueles que dizem ter um coração quebrantado diante de Deus, mas que vêm com falsos ensinamentos. A gente tem que se focar na palavra de Deus. Se está na palavra, é a verdade. Se não está, se vai contra a palavra, que você possa se distanciar daquilo que vai contra a palavra de Deus. E peça ao Espírito Santo para te dar discernimento, entendimento da palavra dele. Porque a palavra dele lida e mal compreendida pode acabar com uma pessoa. Mas a palavra dele lida e esclarecida pelo Santo Espírito de Deus traz a vida. Peça ao Senhor, se você não tem entendimento, peça ao Senhor para que Ele te dê entendimento. É o que eu peço todos os dias. E eu posso falhar sim, em às vezes entender algum ponto da palavra, como eu já falhei. E o Senhor vem e me esclarece. E eu peço perdão a Ele por não ter entendido corretamente, por de repente ter anunciado, falado algo errado. E quando eu posso, estou diante das pessoas que eu errei, eu me corrijo. E assim sigo, buscando aprender mais da parte do Senhor, buscando seguir o que a palavra diz, buscando estar focada na palavra de Deus e pedindo sempre ao Espírito Santo que Ele conduza o meu estudo, que Ele conduza a minha boca, que Ele faça eu esquecer aquilo que é mal, que Ele faça eu esquecer as coisas que não devem ser ditas, mas que Ele venha trazer à minha memória tudo aquilo que Ele quer que eu anuncie, tudo que Ele quer que eu aprenda. A palavra é viva e antes da palavra chegar aos outros, ela chega a nós que lemos. Amém? E a segunda parte é que Neemias repreende Eliasibe porque ele está aparentado com Tobias e ele tira as coisas da câmara, que antes eram para ofertas, Dantes metiam ofertas de manjares, incensos, utensílios, os dízimos do grão, do mosto, do azeite, que era ordenado para os levitas, para os cantores, para os porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Era uma câmara grande que guardava esses itens. E aí Eliasibe, que era aparentado com Tobias, ele oferece para Tobias. Tobias coloca os móveis dele naquele lugar. Neemias não estava nesses dias ali. E quando Neemias chega, Neemias começa a jogar os móveis de Tobias fora. Repreende Eliasibe. Manda que purifique de novo a câmara e que traga os itens novamente. Muitas das vezes, nós que temos uma posição, um lugar na obra de Deus, na casa do Senhor, por termos amigos, aparentados, parentela, familiares, a gente pode querer beneficiar o outro e às vezes prejudicar a obra de Deus em benefício de outros. Aqui no caso foi tirado um lugar que era para as ofertas, para as coisas do Senhor, para colocar os móveis de Tobias, para instalar Tobias ali. Neemias faz muito corretamente, repreendendo Eliasibe e Tobias e retirando todos aqueles móveis, ordenando que purificasse de novo o lugar e que voltasse as coisas do Senhor. O que é de Deus, não mexa.
não mexa. As coisas do Senhor são santas e sérias. O que é de Deus, é para a obra dele. Se estamos privilegiando outros, tirando aquilo que é do Senhor, o Senhor virá e repreenderá. Que nós possamos guardar e meditar e aprender com esses dois exemplos. Que nós amemos sim a todos, ao próximo, mas ao mesmo tempo sermos prudentes com aqueles que estão no meio do povo, que se dizem povo de Deus e não são, aqueles que são estrangeiros, aqueles que vêm com misturas. O que é essa mistura? Adoração a outros deuses, adoração a anjos. Devemos adorar somente a Deus. Costumes que não são de acordo com a palavra, com a vontade de Deus. Esse ponto não pode haver mistura. A adoração é somente ao nosso Senhor. E as coisas que são de Deus, como a gente vê no segundo exemplo, são de Deus. O templo é do Senhor, a casa é dele, a obra é dele. Não precisamos e não podemos beneficiar outros em prejuízo da obra de Deus, porque se fizermos isso, o Senhor nos corrigirá. E é isso. Guarde essa palavra no seu coração para não pecar contra o Senhor e que o Espírito Santo de Deus possa ministrar mais aos nossos corações. Não esqueça de curtir e compartilhar a mensagem para que chegue a cada vez mais pessoas. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau!